Você acredita no diabo? Tem certeza que ele existe? Pois bem, se você acredita, ele passa a existir. Porque temos o poder de dar vida a ele. Temos o poder de dar forças. Temos o dom de trazer uma vida, de fazê-lo existir em nós. Sim, temos o dom de criar o que não existe. O diabo, em verdade, não existe. Aquele que é propagado em igrejas, templos, para fazer todos tremerem, este não existe. O diabo é criação individual de cada ser, porque nós somos perfeitos e nunca admitimos errar. Então, se cometemos uma falha, não foi erro nosso, não foi nós que falhamos, fomos tentados pelo diabo, porque somos perfeitos. Então, até quando o diabo existirá? Porque não aceitamos errar, não aceitamos pecar, não aceitamos que somos imperfeitos. Até quando daremos força ao demônio só porque nos julgamos superiores, nos julgamos perfeitos? Sim, quando erramos, não admitimos errar. Quando pecamos, mesmo que propositadamente, fomos seduzidos pelo demônio, fomos induzidos a fazer aquele erro, quando na verdade nós é que não prestamos, nós é que falhamos, fomos imperfeitos. O diabo não existe. O diabo é criação nossa quando não queremos admitir nossos erros. Deixe o diabo existir em você e Deus não habitará em você. Porque nós temos o grande poder de decidir quem nos governa. E se pretendemos que Deus nos governe, não podemos citar o nome do diabo a cada minuto, como muitos fazem. Não podemos andar com a Bíblia debaixo do braço para mostrar aos outros que frequentamos a casa de Deus, quando em verdade só lembramos dele dentro de sua casa. Não podemos dizer que somos perfeitos quando na verdade erramos muita coisa. O diabo não existe até o ponto em que nós não admitimos nossos erros e colocamos os erros nele. Aí ele passa a existir e com o tempo adquire forças, adquire poder e te governará. Tomará seus pensamentos cada vez mais. Aí ele passará a existir? Não. Você se tornará o próprio, porque ele não existe, nunca existirá. Ele é o nosso lado negativo que recusamos ter. Ele é o lado que procuramos silenciar, mas não conseguimos, porque este mundo é materialista e esse mundo precisa dele para sustentá-lo. O diabo não existe. Pense nisso. Ou viva para ele, mesmo não querendo, mesmo achando que não está fazendo. Você pode estar fazendo. Admita que tenha erros. Admita que é falho. Admita que peque. E estará tirando o poder deste que não existe.
Este é mais um vídeo. Me comprometi a fazer 2 vídeos. Um falando de Deus e um falando do diabo. Os 2, digamos assim, personagens mais comentados, mais evocados. Os 2 personagens bíblicos mais evocados pelas pessoas, Deus e o diabo. Este vídeo eu vou falar do demônio. Demônio, diabo, Satanás, rabudo, chifrudo, uma quantidade enorme de apelidos. Mas ele existe mesmo, de verdade, ele existe. Tantas pessoas evocam, dizem que não. Mas citar o nome dele já é evocar a sua presença. Mas ele existe? Muitas pessoas dizem que sim. Muitas pessoas juram que ele prejudica a vida delas, que ele maltrata os planos, a vida dessas pessoas. Mas eu digo uma coisa a vocês, ele não existe. Mesma coisa. Eu digo que Deus existe e que Deus não existe. Diabo, mesma coisa. Ele existe e ele não existe. Se Deus existe ou não existe, vejam o filme, o vídeo que eu fiz sobre Deus. Agora, o diabo existe e não existe. O diabo não existe como as igrejas assim tentam colocar medo na gente. Ou seja, se eu fizer algo errado, serei punido por ele. Se eu abandonar a igreja, a tal igreja que estou frequentando, serei punido por ele. Se eu não fizer aquilo que é obrigação por lei, serei como se fosse pego na esquina pelo demônio, diabo, capeta, esse monte de apelidos sem cabimento. Ele não existe nesta visão que as pessoas colocam. Agora, ele existe como criação individual. Como assim criação individual? Sim, criação individual. Vamos começar pelo seguinte. Na Bíblia, Deus, num certo momento, disse: se comer da fruta, morrerá. Veio a serpente, representando o demônio, e disse: se comer da fruta, com certeza não morrerá. Por que a serpente disse isso e acertou? Porque Adão e Eva não morreram depois que consumiram o tal fruto do bem e do mal, do conhecimento. A árvore do conhecimento. Eles consumiram o fruto dessa árvore do conhecimento, passaram a conhecer a morte que Deus tinha falado, e conheceram a vida que a serpente tinha falado. O que acontece? A partir do momento que comeram o tal fruto, passaram a ter contato com o lado ruim do ser humano, com o seu próprio lado ruim de Adão e Eva, o seu lado ruim. Eles deveriam assumir um lado negativo, o lado do pecado, o lado do autoconhecimento. E só podemos nos autoconhecer, só podemos evoluir errando. Os erros são muito melhores professores do que as lágrimas, o sorriso, a alegria, a felicidade. São melhores professores no que diz respeito à evolução. Pois bem, Adão e Eva comeram do tal fruto, fruto do conhecimento, fruto do bem e do mal, e assumiram a sua maldade.
assumiram suas falhas. Suas. Sim, a partir do momento que eles foram criados com tudo. Porque não havia necessidade de criar seres, Adão e Eva, criar um mundo, 7 dias para formar esse mundo, como diz a Bíblia. Não havia necessidade de criar Adão, Eva e o mundo se não fosse para alguma utilidade. Eles virem aqui e não fazerem nada, não tem cabimento, não tem porquê. Eles tinham que vir para fazer algo, para aprender algo. E é através dos erros que nós cometemos, que Adão e Eva hoje, através desses erros é que vamos aprender, vamos evoluir, vamos colocar para fora nossas falhas para poder melhorar o nosso interior. Vamos expor nossos erros para melhorar nosso interior. Pois bem, Adão e Eva comeram do tal fruto, expuseram seus erros, suas falhas, eles tinham e deveriam ter consumido desse fruto para poder colocar esse lado negativo para fora, o lado ruim. Hoje, a partir de então, Adão e Eva eram puros, nós não vou colocar no mesmo patamar todos. A maioria, muita gente se diz: eu sou puro, eu sou santo, eu sou casto em pecados, nunca cometeu pecados. Então, se eu cometo um erro, não sou eu que estou cometendo esse erro, é o demônio que me atentou, o demônio que me obrigou a fazer isso. Eu não queria, nunca pensei em fazer isso, só que ele colocou ideias na minha cabeça e eu acabei cometendo um erro, um pecado, uma falha. Acabei pecando nas leis de Deus, acabei errando. Eu continuo pessoa pura, sem pecados, mas ele, o rabudo, o chifrudo, ele colocou dentro de mim o desejo de fazer coisas que eu não devia. Colocou o desejo de eu fazer coisas que são proibidas. Então, eu sou puro. Ele me obrigou. Ele, o demônio que existe, aí passa a existir. O demônio que existe começou a me atentar, me obrigar, me induzir, e eu acabei cedendo, acabei fazendo. Mas eu sou puro. Aí o demônio existe. Aí o demônio existe mesmo, mas é uma criação do homem, do ser humano. Deus teria criado Adão e Eva, o homem, a matéria, mas não criou o demônio. Deus criou o lado bom das pessoas, porque tinha que descobrir algumas coisas que só colocando os dois lados, o bom, o certo e o errado, só colocando os dois lados conseguiria descobrir, conseguiria melhorar, ele mesmo melhorar. Assistam o vídeo sobre Deus que vocês vão saber do que eu estou falando, essa história de ele melhorar. Pois bem, nós passamos a melhorar, sim, mas usando o lado ruim que temos, as nossas falhas pessoais, os nossos erros individuais, cometemos nossos pecados. Nossos? São nossos. Passam a ser nossos. Se temos que resolver algo, assumimos, antes de encarnar, antes do útero, assumimos resolver alguns pontos, aprender algumas coisas. Chegamos aqui e não queremos.
não vou, porque não é da minha conta, porque eu não quero, porque eu acho muito difícil, porque isso, porque... Mas como eu assumi um compromisso, eu tenho de fazer. Aí já é um erro. Eu assumi ter que aprender algo e não quero aprender esse algo, mas eu sou obrigado porque eu assumi. Então não quero e eu sou cobrado cada vez mais. A partir do momento que eu devo aprender, significa que eu vou expor algumas coisas que acontecem comigo, defeitos, falhas. Eu sou incompleto. Como pessoa encarnada, somos seres incompletos. Precisamos aprender algo, estamos vindo aqui para aprender algo. Encarnações e existências, após encarnações, após existências, estamos aqui para aprender algo, estamos aqui para expurgar o nosso lado ruim. É o fruto do bem e o mal que Adão e Eva comeu, nós temos. Digamos assim, o nosso lado bom e o nosso lado ruim. E temos que expor esse lado ruim. Nós temos que expor este lado ruim. Muitas pessoas não assumem isso, são puras, não cometem pecados, não cometem falhas e colocam a culpa num ser que não existe. Passa a existir, porque não assumem certos erros, mas vão cometendo cada vez maiores erros, cada vez mais pecados e não assumem, o que também já é um pecado. Somos falhos, mas não quero assumir esse pecado, então acaba criando um ser mítico, inexistente. Eu digo que o demônio é um ser inexistente, é o inexistente de mil faces. Um ser inexistente de mil faces. Inexistente porque não existe, porém ele tem mil faces. Muda a sua aparência visual, não exatamente, mas a sua maneira de agir, a sua maneira de ser. As pessoas agem de maneira diferente, negativamente, agem de mil maneiras diferentes e colocam a culpa nele, no inexistente. Chega um momento que a pessoa não vai assumir que foi ela mesma que quis fazer aquilo de ruim, que quis fazer aquela fofoca. Não vai assumir nunca, mas vai fazendo cada vez mais, cometendo cada vez mais erros, mais pecados, mas nunca assume que foi por livre e espontânea vontade. É sempre ele que induziu o tal inexistente de mil faces. Foi ele que induziu, que mexeu na cabeça da pessoa. Então induziu a pessoa a fazer um monte de coisa errada. E vai fazendo, vai aumentando cada vez mais. Chega um ponto, ela não assume, mas vai aumentando cada vez mais sua dívida kármica. Mas chega um ponto, ela já se travestiu tanto das falhas, mentiras, pecados e tudo mais, que acaba se tornando o próprio inexistente. Maldade pura. Acho que vocês devem conhecer alguém que seja maldade pura, que não tem um mínimo de consciência de que está errada. Essa pessoa não tem um mínimo de consciência de que tem que se arrepender de alguma coisa. São pessoas que não se arrependem. Quando alguém consegue dizer que está errado o que ela fez, foi ele, o tal capeta. Foi ele que me induziu a fazer isso. Eu não queria fazer isso, mas foi ele que me induziu a fazer isso. Acabam assumindo cada vez mais esse personagem, acaba se tornando cada vez mais esse personagem. Na Bíblia, Jesus tira 7 demônios de um endemoniado.
acho que cabe bem essa parábola no que eu estou contando agora. Ele foi lá, tirou 7 demônios do endemoniado e disse: eles foram embora. Agora, limpe, higienize esta casa, limpe ela corretamente e coloque Deus para morar nesta casa. A casa, inclusive nos sonhos se diz muito, né? Quando sonhamos com casa, estamos sonhando com o corpo da gente, com a mente da gente. Jesus disse que os demônios foram embora e ele deveria limpar, higienizar a casa e trazer Deus para morar, trazer pensamentos positivos para morar. Senão, os tais 7 que foram embora voltarão com muito mais. Trocando em palavras mais fáceis de compreender, temos pensamentos ruins, ações ruins, somos pessoas do mal, interiormente do mal. Então temos que esvaziar a nossa cabeça do mal, de maus pensamentos, más vontades, desejos ruins, esvaziar essa cabeça dessas coisas todas negativas. Ela vai ficar vazia, vamos colocar assim. Aí temos de preencher com bons pensamentos, ideais, coisas do bem, muitas coisas do bem, porque se não fizermos isso, se não preenchermos a nossa mente de coisas positivas o máximo possível, vai vir pensamento negativo. A mente, como é aquele ditado mesmo, cabeça vazia é oficina do diabo. Acho que é mais ou menos isso, né? Mente vazia, oficina do diabo. Mente vazia. Se mantemos a nossa cabeça vazia, sem bons pensamentos, sem atitudes, sem amor. Nossa, amor, sem nada disso, se não preenchermos nossa cabeça corretamente, ela se torna a oficina do diabo. Ou seja, começamos a pensamentos ruins, desejos ruins, vontades de prejudicar os outros. Quer dizer, os tais 7 demônios que Jesus tirou voltam com muito mais amigos, muito mais pensamentos ruins, muito mais desejos trevosos, tudo isso. É assim que temos que agir, temos que manter a cabeça limpa, sempre para cima. Se tivermos pensamentos negativos, insistentes pensamentos negativos, vamos vigiar, orai e vigiai. Orai é pedir ajuda para as forças de luz e vigiar. Estamos tendo pensamentos negativos, estamos vigiando, percebemos que tem um pensamento negativo, então vamos combater esse pensamento negativo. Combater como? Da melhor maneira é inundando a nossa cabeça, nossa mente, nossos pensamentos com coisas positivas, eu vou no final de semana em tal lugar que é bonito, eu vou encontrar com tal pessoa e conversar, eu vou fazer um monte de coisas positivas que me agradam, principalmente isso. Vou fazer e vou pensar coisas que agradam. Vou preencher aquele espaço que está sendo manipulado para ser tomado, preencher aquele espaço com coisas boas. Pensamentos positivos, pensamentos do bem, procurar melhorar em mim aquilo que está meio capengando, aquilo que está meio difícil de administrar, preencher meu pensamento, planos, fazer planos, que sejam planos impossíveis, mas aqui dentro vai ser muito bom pensar nisso em detalhes. Algo gostoso que eu quero fazer em detalhes. Não vai dar certo? Não importa. O que importa são os planos, é preencher a cabeça de coisa boa, coisa que vai nos trazer alegria interior, vai nos preencher de bem-estar, vai aos poucos até minar o nosso interior,
de tanto bem-estar, que podemos até ser felizes em certos instantes. Se tínhamos pensamentos negativos, não éramos felizes. Éramos sabotados por nós mesmos. Isso, quando temos muito pensamento negativo, no momento que temos pensamentos positivos, somos atacados, somos sabotados e passamos a ter uma série de pensamentos ruins, a nos prejudicar. Muito ruim isso, muito ruim. Então vamos manter a nossa mente, esvaziar, tirar os 7 demônios, como Jesus disse, e preencher de coisas boas, higienizar. Pensamentos positivos, isto é, trazer Deus para morar aqui dentro. Pensamento positivo, pensamentos de amor, tudo de bom. Muita gente faz o seguinte, por exemplo, vou conseguir um emprego, vou ver um emprego, vou lá, faço a ficha, se Deus quiser, vou conseguir esse emprego. Se Deus quiser, eu vou conseguir este emprego. E não aquele outro candidato que estava lá. Eu vou conseguir se Deus quiser. Pois bem, você não conseguiu o emprego. Então o que aconteceu? Deus não quis que você conseguisse? Ele preferiu o outro? É uma colocação tanto estranha, né? Se Deus quiser, uma frase que eu não uso. Exatamente por causa disso. Se eu não conseguir aquilo que almejo, quer dizer que Deus não quis, quer dizer que Deus deu preferência para o outro, quer dizer que não somos iguais perante Deus? Eu vejo da seguinte maneira, não conseguiu o emprego porque não estava preparado, o outro era melhor preparado. Não era o seu momento, ou porque não tinha competência suficiente, ou porque venha algo melhor à frente. Mas foi o demônio que atrapalhou, o demônio que interferiu, o demônio que me prejudicou, deu o emprego para aquele outro. Deve ser amigo, deve ser fã. Aquele lá deve ser fã do demônio, por isso que ele conseguiu, não sobrou para mim, não veio para mim. Como eu disse, você não conseguiu emprego. Não foi porque Deus deu preferência para o outro, foi porque o demônio, o diabo, lhe prejudicou, deu preferência ao outro. Não foi com a tua cara, deu preferência ao outro. Pergunto agora, por que nós não podemos ver a nossa incapacidade, nesse exemplo, não podemos ver a nossa incapacidade em conseguir esse emprego por inúmeros motivos, um deles pelo menos, por que nós não podemos ver, assumir a nossa incapacidade de conseguir aquele emprego, ao invés de nos prepararmos, de assumir, eu não estava preparado, ele foi melhor que eu, colocamos culpa em outro. Foi porque Deus não gostou de mim, ou gostou de mim e me deu emprego, ou o diabo não gostou de mim e eu perdi o emprego, ou não atuou, então eu consegui emprego. Por que nós não podemos conquistar algo por nossos esforços? Nosso desejo de realmente conseguir, vamos colocar a culpa ou o crédito em outro, em Deus, no demônio, nunca assumindo eu sou capaz ou eu não sou capaz. Por quê? Aí sim, aí começa a crescer dentro da gente o tal demônio. Estamos aqui para ouvir nãos, no plural, nãos, muitos nãos, porque através do não vamos nos frustrar, ficar chateado, magoado, triste, etc. E através destes sentimentos, destas sensações ruins, vamos aflorar o nosso lado negativo, nossa tristeza, nossa mágoa, ressentimento, ódio, raiva, rancor. Vamos aflorar tudo isso. E é através de
Tudo isso que crescemos, por que eu estou com ódio? Vou estudar esse ódio dentro de mim, vou compreender esse ódio dentro de mim. Não, eu estou com ódio porque o demônio me fez ficar com ódio. Não, você ficou com ódio porque precisa aprender sobre o ódio. Enquanto não aprender como isso funciona, como isso lhe traz dificuldades, como isso é essencial para o seu desenvolvimento, você não vai se livrar do, digamos, do ódio gratuito. Ódio gratuito, ou seja, acontece alguma coisa, sente ódio. Não procurou compreender, mais tarde acontece outra coisa e sente ódio. Vai se repetindo. O dia que aprender o que o ódio é de nocivo, você mesmo alimentar o ódio. O ódio não tem pernas, ele não vem sozinho. Você alimenta o ódio vai crescendo. Eu falei do ódio, mas coloque qualquer sentimento negativo. O ódio vai crescendo, vai lhe consumindo por dentro. Enquanto não aprender a podar esse ódio, não vai saber lidar com o ódio mais à frente, a ponto de não causar-lhe mais inconveniente. Quando aprender a lidar com o ódio e este não lhe causar mais nenhum problema, não terá mais nenhuma situação em que lhe desequilibrará neste sentimento, nesta reação emocional. Podem acontecer outras coisas, mas vai ser uma pequena sensação de raiva. Não é ódio, é raiva. Por alguns instantes, minutos talvez, só. Não vai lhe consumir emocionalmente, lhe consumir fisicamente, porque altera. O ódio as emoções negativas intensas. Emoções negativas intensas desregulam certas partes do corpo físico. Isso é uma verdade, prestem atenção. O nosso lado negativo funciona desta maneira. Nosso lado negativo faz nosso corpo alterar. E essa alteração constante de alguns órgãos do corpo, essa alteração constante vai trazendo dificuldades físicas. Dificuldades físicas que, se multiplicando, se transformam em doenças físicas. Quando estamos com raiva, com ódio, com rancor, coisa do demônio que colocou na gente, né? É assim que a gente explica. Mas quando estamos com ódio, raiva, rancor, as nossas defesas espirituais baixam. Defesa espiritual mesmo. O nosso corpo etérico, nossa aura, principalmente isso, nossa aura muda de cor. Já não é tão protetora de nós. Então, quando não temos com aquele ódio todo, baixa a nossa guarda, baixa as nossas defesas, nossa autoproteção espiritual. Aí o que acontece? Acabamos sendo atacados por energias, espíritos. Vivemos, somos um universo no meio de uma quantidade enorme de universos, bilhões, trilhões de universos nesse planeta. Então, o nosso universo de guarda baixada, por culpa nossa mesma, é atacado por outros universos, pela energia negativa dos outros universos. Todo mundo é ruim aqui. Muito ou pouquinho, todo mundo é ruim aqui. Quem é 100% bom não está por aqui mais. Não está mesmo. Então somos todos pessoas ruins também. Alguns mais, outros menos. Porém, quando baixamos a guarda, as pessoas extremamente más, ruins mesmo, se aproximam, a energia acaba se aproximando, nos causando mal-estar, muito mal-estar. Então aí vamos falar em alma penada, né? A gente costuma dizer alma penada.
Ou o demônio está me atentando, o demônio está me dando dor de cabeça, o demônio está atacando o meu estômago, muito nervoso, é aí mesmo que pega no estômago, está atacando meu coração, está atacando minha insônia, está atacando um monte de coisa. É o demônio, não sou eu não sou eu que fiquei preocupado demais com algo e agora não consigo dormir. É o demônio que está atrapalhando o meu sono tranquilo. Então passa a rezar, como se adiantasse alguma coisa. Temos que nos vigiar, temos que eliminar os demônios dentro da gente, preencher de bons pensamentos, de tal maneira que não sobre espaço para um pensamento ruim. Aí sim, aí o demônio vem. Demônio vem, não. Às vezes eu misturo essas coisas. Vem um pensamento ruim, vem uma energia ruim de outra pessoa porque eu passei raiva, minhas defesas baixaram. Mas vem um pensamento ruim, mas eu acordo rapidinho, me toco rapidinho e me resguardo em mais pensamentos positivos, mais pensamentos bons. É exatamente isso, o diabo existe, demônio, capeta existe. Neste sentido, na pessoa que não mantém uma linha de pensamentos positivos, não assume pensar bobagem, não assume fazer coisa errada, não assume fofocar, não assume ter inveja, não assume querer o mal de alguém, não assume mesmo. Quem deseja tudo isso é aquele ali que não existe, mas é ele. Encheu a minha cabeça de pensamentos ruins, de desejos, de vontade de falar, de assumir algum vício. É ele. Eu estou fumando, estou bebendo, eu não fazia isso, foi o demônio que me obrigou a fazer isso. Você estava querendo mesmo. Por exemplo, assim, a pessoa vive numa boa, bem, de repente pega e começa a espancar alguém, dá tiro em alguém, facada em alguém. Não, ele era de Deus, ele era muito bom, é que o demônio veio atentou ele perdeu a consciência e esmurrou, esfaqueou, atirou. Ele não é assim não, ele é de Deus, gente boníssima, mas o demônio atentou ele. Aí eu discordo, ele sempre foi pessoa ruim, estava se segurando, não estava tentando eliminar o seu lado ruim. Nós estamos aqui, nós temos o nosso lado ruim, eliminar a gente não vai conseguir, mas vamos reduzir ao máximo a influência desse lado ruim na gente. Diminuir ao máximo. Mas ele não diminuía, não tentava controlar o seu lado ruim, não tentava diminuir, só tentava esconder. Era uma pessoa, não era uma pessoa boa, era uma pessoa que enganava muitíssimo bem. Tente investigar a intimidade dessa pessoa. Vai ver que ele tinha pensamentos, tinha ideias, tinha desejos esquisitos, desejos estranhos, maldosos, mas de repente ele resolveu se expor, colocar a sua violência nos músculos, numa arma branca, arma de fogo, e fez tudo aquilo. Então vem colocar a culpa no demônio? É muito fácil colocar a culpa em alguém que não pode se defender porque não existe. É muito fácil mesmo. Já vi certa vez, isso aí eu era adolescente, eu acho, vi um político, eu achava tão absurda essa história, até hoje eu fico pensando se eu entendi bem isso. Parece que ele matava pessoas usando uma serra elétrica, mais ou menos isso. Aí prenderam ele, prenderam ele, e um dia ele foi para o julgamento. Foi julgado. Ele saiu do carro com uma Bíblia. Não. Bíblia desse tamanho, grande assim, saiu do carro e colocou a Bíblia debaixo do braço assim.
Quer dizer, um homem com aqueles antecedentes criminais, pegando um livro santo e mostrando que ele tinha se convertido, ou mais ainda, que ele conseguiu... Era o demônio que estava tentando ele. Ele fez toda aquela maldade porque o demônio atentou ele. Grande mentira, ele não valia nada mesmo. Uma pessoa que faz isso não vale nada. Não valia nada antes de fazer, só não tinha assumido, mas a sociedade aceitava. Curiosamente, essas pessoas dão indícios de que não são muito boas, de intenções, não são do bem. Não fazem maldades que incorram no Código Penal, mas são deselegantes, mal educadas, agressivas verbalmente, fisicamente sem dolo, mas não são pessoas do bem. Aos poucos, uma certa hora, sentem necessidade e saem do seu casulo e fazem um estrago por aí. Assim que vejo, assim que entendo, nós somos do bem e do mal. Nós escolhemos quem vai administrar o nosso interior. A luz, costumamos dizer Deus, mas a luz ou as trevas. As trevas é nada. Ele não existe, então é nada. O nada também, como não mantemos nada na cabeça vazia, oficina do diabo. Vem pensamentos ruins, nós criamos pensamentos ruins, nosso lado ruim que existe começa a se projetar, começa a construir, começa a dar frutos e prejudicar o nosso mundo exterior. Eu diria que é a nossa índole que decide se somos do bem ou do mal. Se sou uma pessoa de boa índole, vou ter consciência de que devo manter uma linha de pensamento positiva. Vou ter consciência que deverei tomar atitudes corretas. Se eu cometer atitudes incorretas, vou cometer, sou pessoa falha. Mas se eu cometer atitudes incorretas, minha índole positiva vai me alertar que eu fiz algo que não deveria. E eu vou voltar, vou consertar, amenizar, pedir perdão. Vou fazer alguma coisa para diminuir esse peso de coisa ruim que ficou em mim. Se eu sou de boa índole, se sou de boa índole, eu vou assumir não ser perfeito. Eu vou assumir os erros que cometi. Irei tentar, da medida que for possível, tentar reverter tudo o que aconteceu, o que fiz de errado, se eu sou de índole positiva. E jamais conseguirei desejar o mal a alguém de coração. Não tenho poder ruim o suficiente para isso. Agora, se sou de índole negativa, índole ruim, pensamentos ruins, desejos funestos, desgraça alheia, me alegrar com o mal-estar alheio, a pessoa se ferrou, que bom. Isso é índole ruim. Então, não poderei jamais fazer o bem a alguém. E também, jamais vou assumir ter feito algo errado. Eu sou perfeito. A pessoa de índole ruim comete erros, como todos os outros. Comete erros, mas jamais vai assumir ter feito algo errado. Como eu disse, é culpa do outro. É culpa daquele outro lá que nem existe. Sou uma pessoa do bem. É o que diz uma pessoa de má índole.
porém essa pessoa não vai conseguir nem se salvar. Vai precisar de ajuda, precisar de um bom pensamento, de uma boa oração até para si mesmo, não vai conseguir, porque sua índole é ruim, sua índole é recheada de energia negativa, pensamentos negativos, atitudes, tudo ruim. Então não vai conseguir se melhorar, não vai conseguir ser do bem. Não vai conseguir ser do bem, é assim que acontece. Então, o inexistente de mil faces, um ser que passamos, não todos, que passamos a dar vida para que possamos colocar culpa nele de tudo que aconteceu. Passamos a colocar nele culpa daquilo que não temos coragem de assumir, não temos vergonha na cara de assumir. Eu sou pecador, eu fiz coisas erradas, mas eu não vou assumir. Não vou assumir porque quero ganhar o reino dos céus. Então não vou assumir que cometi erros, porque eu não cometi erros. Eu não pequei, então eu vou tomar o reino dos céus. Mas no reino dos céus não entram pecadores. No reino dos céus não entram pessoas que fizeram maldades e não assumiram, principalmente. No reino dos céus, só entra quem é do bem. Ninguém aqui é do bem, totalmente não. Ninguém aqui é do bem. Vamos para o lado de lá, passamos um período lá, 2 dias, 15 dias, 2 séculos, milênios, do lado de lá, não há prazo definido para isso, e voltamos para cá com um novo karma a ser quitado, novas missões, novas lições, tudo mais. E se assumimos e se acreditamos que um tal aí que não existe foi responsável por todas essas culpas, por todos os nossos erros, aí voltamos com todos esses defeitos a serem solucionados, porque quisemos colocar as nossas culpas nas costas de quem não existe. Mas somos nossas culpas. Tá bom, esse tal que não existe acaba assumindo a culpa. Não tem como se defender porque ele não existe. Não tem como se defender, mas os pagamentos, as dívidas das coisas erradas estão lá. Vamos lá, subimos, né? E voltamos. Quando voltamos, nos travestimos de todos aqueles erros e culpas do passado. Nos travestimos de tudo aquilo lá e temos que resolver o conhecimento que temos de adquirir e consertar tudo que fizemos de errado. Aí cometemos de novo a falha de dizer que é o demônio, diabo, Satanás e um monte de apelidos ridículos que é culpado da nossa vida ser aquela droga, aquela desgraça. Encarnação pior ainda. Vamos nos travestindo cada vez mais de um demônio. Aí este passa a existir. É a própria pessoa, um endemoniado, um sem cura. Não tem como curar, porque não existe uma pessoa do bem lá dentro. Quer dizer, o ideal é ser do bem deste tamanho e do mal um pouquinho. O ideal é diminuir a maldade da gente ao mínimo. Eliminar não é possível, porque o mal, nosso lado ruim, melhor dizendo, nosso lado ruim é responsável pela coragem da gente, pelo empenho, pelo ir à luta. É nossas emoções mais pesadas, mais grosseiras, colocadas como ruins, mas as nossas emoções, sensações, não vamos traduzir
ir em frente com ódio, rancor, raiva, são completamente diferentes. É o nosso lado ruim. Vamos explicar melhor isso. Raiva, rancor, ódio, vingança, tudo isso são sensações. O nosso lado ruim é uma energia. Ela não tem aparência. Não tem. Aparência não pode ser descrita. A energia negativa que temos. Essa energia negativa, quando aflorada, se traveste de ódio, se traveste de rancor, se traveste de vingança. É uma energia dentro sem podermos classificar. Sentimos que é uma energia negativa. Temos energia negativa e energia positiva. Vamos refinando o nosso lado negativo para ficar mais positivo. Mas é uma energia negativa. Quando ela vem para fora, nossa índole vai travestir essa energia negativa em sensações, sentimentos. E aí entra vingança, ódio, traição, tudo isso de ruim. Mas é uma energia, enquanto está dentro da gente, é uma energia que pode nos ajudar em certos trabalhos. Nossa força, nosso peito, garra. Teimosia para uns, eu digo persistência. É o lado, nossa energia negativa sendo sabiamente utilizada. Sabiamente utilizada. Agora, se alimentamos esse tipo de emoção ruim, essa energia negativa vem e se transforma em tudo isso que eu disse, de energia ruim. Então, eliminar a nossa energia ruim não é possível, não é bom, não é aconselhável. É deixá-la como poderoso combustível na hora que precisamos. Poderoso combustível, mas que vai ser administrado pelo nosso lado positivo, pela nossa boa índole. Então a pessoa sobe e desce, sobe, desencarna e volta com tudo de ruim que ela colocou na culpa desse que não existe, e nessa nova passagem não vai poder colocar culpa em ninguém, porque ela já vai vir pobre, interiormente pobre. Sua energia negativa é tão grande, tão mal administrada, que vai aflorar em tudo de ruim, todos os sentimentos, sensações, desgraças. Sim, ela vai provocar desgraças a ela mesma e colocar a culpa naquele, e não vai poder fazer nada, não vai poder se defender, não vai poder nem explicar a ela mesma o que aconteceu. Isso que eu digo, temos energia ruim e a energia negativa. Temos as duas. Como eu disse, nós temos que aprender a administrar a energia negativa. Sabendo administrar a energia negativa, poderemos ganhar muito com isso. Então aí eu toco no seguinte ponto, isto é autoconhecimento. Tudo bem, cometi um erro, coloquei a culpa no inexistente. Tudo bem, coloquei a culpa no inexistente. Vamos lá. Por que eu coloquei a culpa nesse demônio, no diabo? Por que eu coloquei a culpa nele? Por que eu não assumi? Em primeiro lugar, você tem que assumir ter errado. Mas, vamos lá, vamos tentar, né? Por que eu coloquei a culpa nele? Ele existindo ou não existindo, não importa agora. Por que eu coloquei a culpa nele de algo que eu fiz? Se passar esse pensamento, essa pergunta pela mente, significa que metade do problema está resolvido. Metade do problema está resolvido. A parte mais importante do problema está resolvida. Não é o erro que cometeu a parte mais importante.
daquilo. Não é o pecado que cometeu, por mais grandioso que seja, não é a parte principal, não é a parte mais importante, não é a maior fatia. A parte mais importante mesmo, é assumir que fez. Assumir que fez. Quer dizer, eu cometi um erro, eu cometi uma falha, e não aquele ali. Eu cometi uma falha, pronto, já, digamos assim, com facilidade vai encontrar o caminho para as respostas. O que não dá para aceitar é a pessoa cometer falha após falha e colocar a culpa no demônio, Satanás, diabo e tudo mais. Bom, estou falando demônio, diabo, Satanás, tudo mais e Lúcifer. Muitos colocam diabo, Satanás e Lúcifer como a mesma coisa. Lúcifer, o tal anjo que, de acordo com a Bíblia, queria tomar o lugar de Deus. Aí Deus sacou e derrubou Lúcifer com um terço dos anjos, né? Eu não acredito, vamos colocar assim, eu não acredito que Deus, sapiente do jeito que está em todo lugar, sabe de tudo, ele não ia saber que teria alguém, entre parênteses, alguém que iria tentar surrupiar o trono dele. Ele não ia saber que um anjo de confiança iria tentar roubar-lhe os poderes, o poder de ser criador. Não. Entendo que Deus é sábio e sabia que poderia acontecer isso. Então, eu tenho comigo que Lúcifer, portador da luz, não portador das trevas. Digamos assim, Lúcifer seria um anjo de Deus, teria sido criado por ele, ou existe junto com ele há muito tempo? Sim, agora o demônio foi criado pela gente mesmo, por nós. Nós que pegamos o nosso lado negativo e começamos a chamar esse nosso lado negativo de tentação de alguém que não existe. Criamos individualmente. Quem criou dentro de si o demônio, que não vai pegar ele na esquina de jeito nenhum. Mas Lúcifer é luz, portador da luz. Ou seja, um terço dos anjos caíram. Falando da Bíblia, né? Um terço dos anjos caíram. Um terço dos anjos com luz tiveram que cair para aprender. Com luz. Só que chegou um ponto, Lúcifer tirou a luz. Tirou a luz deles para eles poderem cair. Estamos aqui sem luz, sem conhecimento, pouquíssima intuição, tentando aprender algo. Lúcifer teria tirado e toma conta da nossa luz, até que descobramos algumas coisas que com luz não poderíamos descobrir, não poderíamos compreender realmente. Então estamos aqui para aprender algumas coisas que não seria possível de outra maneira. À medida que vamos nos purificando interiormente, emocionalmente purificando, vamos adquirindo luz. Mas não é aquela luz que teria ficado com Lúcifer, é uma outra luz. Tudo bem, adquirimos luz suficiente para não precisar mais encarnar, então vamos evoluindo, vamos chegar ao ponto de encontrar com Lúcifer, e Lúcifer vai devolver a luz que pertencia a gente lá muito atrás. Teremos duas luzes? Não. Essa luz que estamos adquirindo agora é muito mais poderosa, e essa luz que estaria com ele vem para ser refinada,
uma linguagem bem terráquea, refinada, as coisas boas se acomodariam e teríamos uma luz muito maior, mais resplandecente, mais pura. Lúcifer seria o portador da luz, o portador da luz de 1/3 dos anjos caídos. Lúcifer estaria tomando conta da luz que pertence a todos nós. O pessoal costuma denegrir Lúcifer. Eu não acho que é assim, não. Como eu disse, eu não acredito que Lúcifer tenha tentado usurpar o trono de Deus. Não acredito. Fica da minha opinião, fica da opinião de quem quiser. Vocês que sabem, vocês que procurem entender, se dar conta do que está acontecendo. O demônio, diabo, Satanás, esse tipo de coisa. Outra coisa, estou esquecendo. Falam que o inferno é quente, caldeirão, fervente, a pessoa entra no caldeirão, fica mexendo com tridente e aquela fica sofrendo naquele calor do inferno. Eu entendo que vamos usar um pouco as leis da física. Inferno não é quente, como se o inferno existisse. O inferno, onde os pecadores ficam, não é quente. Deveria ser gelado. Quente seriam os céus, para cima. Sim, vamos lá. Leis da física, vamos colocar assim. Quando algo está quente, no fogo, o que acontece? Vai cozinhar, ferver e vai dissipar, vai deixar de existir. Algo físico, vamos colocar assim. Alguma matéria física, colocamos para ferver, colocamos fogo, vai queimar, vai desaparecer. Enquanto desaparecer, subir. Agora, frio, que eu digo que é o inferno, tanto que existe uma expressão, dizem vai queimar no mármore do inferno. Ouvi isso numa novela. Vai queimar no mármore, falava isso para um pecador, vai queimar no mármore do inferno. Mármore não é quente, mármore é gelado. É curioso, quando algo é muito gelado, sentimos queimar de tão gelado que é. Então, o inferno seria gelado. Quando congelamos algo, ele dura muito tempo. Congelamos, ele dura, não vou falar eternidade, mas ele dura muito tempo. Demora para chegar a um outro estado. Demora para melhorar. Demora para evoluir. Quando estamos muito próximos do inferno, muito próximos do nosso lado ruim, muito próximos amando o inexistente, vamos demorar muito para crescer, para evoluir. Então é gelado, é frio. O inferno seria frio, seria gelado. E as pessoas que cultuam este tal que não existe, estão muito próximos do inferno, estão em seu inferno carnal. E as pessoas que estão evoluídas, as pessoas que estão próximas da iluminação, luz, dá uma sensação de sol, que na Umbanda é sincretismo com Jesus. Evolui, cresce, luz, passa para outro estágio mais avançado, modifica a sua constituição física, se é o fogo daqui, espiritual, emocional, se é o fogo da redenção, o fogo do crescimento, da luz do crescimento. Então o inferno não é quente e não existe, falam que ele está aqui debaixo,
não existe o inferno, não existe, e o paraíso também não existe. Mas os dois estão aqui dentro da gente. Nós é que sofremos. Nós é que temos os dois aqui dentro. Se traduz em boa índole e má índole. Vamos viver de bem com a natureza, de bem com o mundo, felicidade, se estamos no nosso paraíso interior. E vamos viver um inferno em vida, onde nada dá certo, onde pensamentos ficam nos consumindo, vícios ficam nos consumindo. Aí estamos vivendo em nosso inferno encarnado. Quer dizer, são trilhões de pessoas aqui encarnados. E quantos infernos e quantos paraísos estão por aí? E nessas pessoas encarnadas, inferno ou paraíso? Bom, um vídeo aqui sobre o demônio Deus, o lado ruim das pessoas, o inexistente de mil faces. Pense bem, se faz coisa errada e quer colocar em nome de alguém, desse que não existe, ou faz coisas erradas, consciente ou não, se faz coisas erradas, assuma. Vai lhe custar muito menos sofrimento do que negar até isto. Vai lhe custar muito menos sofrimento assumir ter feito algo errado do que ter de voltar na próxima para pagar isto que não assumiu. Aí vai ter que, não vai nem precisar assumir, porque vai estar tão encrostado, tão amarrado, que não vai conseguir fazer nada, vai ter que viver aquilo, vai ter que passar por aquilo, ao invés de tentar resolver, vai ter que viver aquilo. Sim, fizemos algo errado, vamos tentar resolver. Fizemos algo errado e não assumimos que fizemos, vamos ter de viver aquilo. É bem diferente, o sofrimento é muito maior, os prejuízos interiores são muito maiores. Pois bem, o inexistente de mil faces. Aprenda a viver essa situação. Aprenda a melhor posição de se colocar, assumindo seus erros ou assumindo colocar a culpa em alguém que não existe. Obrigado mais uma vez por tudo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.